Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 14 de novembro de 2013. Está no ar mais uma edição do TVU Notícias, aqui pela TV Universitária. Feriado prolongado e muita gente aproveita os dias de folga para viajar. E as polícias rodoviária e militar realizam algumas operações no município para evitar problemas. MGT 497, rodovia que liga Uberlândia à Prata. O início da Operação Proclamação da República é de trabalho intenso e muitas ocorrências registradas pela Polícia Rodoviária Estadual. Nós já tivemos apreensões de vários veículos, tivemos prisão de foragidos da Justiça, presos também por embriaguez ao volante. Do outro lado da cidade, na BR-365, que corta Uberlândia sentido Ituiutaba, a fiscalização também é acirrada. Carros de passeio, motos, caminhões, nada escapa do olhar atento dos policiais. Vamos observar também a questão da velocidade dos veículos, questão de documentação, do condutor e dos ocupantes do veículo, cinto de segurança, uso de cinto de segurança, as condições do veículo, considerando que é um período chuvoso, que pode ter pancadas de chuva, os equipamentos obrigatórios, pneus, muito importante, e principalmente também a questão que o condutor ele deve ter um cuidado na questão da obediência à sinalização de trânsito. Isso é muito importante. Vamos observar também isso. Em menos de 20 minutos de reportagem, nossa equipe flagra mais uma irregularidade. Parado pela fiscalização da PRF, o caminhão carregado com materiais da construção civil é pesado na balança da BR e acaba apreendido por excesso de peso. Vai ser autuado e retido até regularização, ou seja, até ele efetuar o transbordo do excesso do peso. Para garantir ainda mais a segurança de quem vai viajar, testes com etilômetros são realizados com os motoristas durante a ação das polícias, realizada em todo o país até domingo. O objetivo da operação é diminuir o número de acidentes e também de infrações de trânsito. Só no ano passado, 21 acidentes foram registrados nas rodovias que cortam a cidade de Uberlândia. 9 pessoas ficaram feridas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a maior parte dos acidentes registrados foram no perímetro urbano. Falta de atenção do motorista, desrespeito à legislação de trânsito, pressa, isso aí são alguns dos principais fatores que causam esses acidentes. De olho nos condutores ilegais e infratores, blitzen da Polícia Militar estão programadas não só neste feriado prolongado, mas até o fim do ano. A partir desse final de semana, nós intensificaremos aí as operações, agora com foco maior voltado à lei seca, fiscalização aí contra os condutores embriagados. E para quem dirige fora ou dentro do perímetro urbano, a Polícia Rodoviária Federal dá o recado. Olha, que esteja descansado, que a documentação esteja em dia, não faça uso de bebida alcoólica. É importante que tenham a obediência à sinalização, que isso aí é importante, que conduza o veículo numa velocidade moderada. Com essas dicas aí, eu tenho certeza que vai fazer uma viagem tranquila, chegar ao seu destino. O novo Código Florestal Brasileiro foi aprovado no ano passado e substitui o que havia sido criado em 1965. Mas mesmo já tendo um bom tempo em vigor, muita gente ainda tem dúvida em relação às mudanças. E para falar sobre este assunto, eu converso agora com o Dr. Cláudio Júnior Leocádio, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB aqui de Uberlândia. Dr. Cláudio, muito obrigado pela presença. Eu gostaria de saber primeiramente sobre essas mudanças. A gente tinha um código de 1965 que estava ultrapassado. E no ano passado, felizmente, o novo código foi aprovado e já está em vigor. Agora, o que mudou nesse tanto de tempo, de 65 para 2012? Quais as principais mudanças e como elas estão sendo recebidas ao longo de 2013 por todas as pessoas? Boa noite. Boa noite. Prazer enorme estar aqui. Espero contribuir no decorrer do nosso bate-papo e melhorar ainda mais o conhecimento do nosso proprietário de imóvel rural, o produtor rural, em modo geral. Mudou muita coisa. Eu vejo que a legislação veio para respeitar mais o produtor rural. E esse produtor rural agora ele está sendo respeitado. Antes, para você ter uma noção, em 65, a área de APP ela era 5 metros. O que é uma área de APP? É a área de preservação permanente, que para o leigo mesmo, falando sem tirar a parte jurídica, é a parte em volta, em torno dos rios, na beira do rio. Ciliar. A mata ciliar.
Então, em 65 ela era de 5 metros. E em 89 foi alterado para 89, para 30 metros, né? Em 89 foi alterado para 30 metros. E nisso, aquele produtor que estava legal, de acordo com a legislação vigente na época, ele passou a ser ilegal. Sem cortar nada, sem fazer nada. Então a legislação hoje, tanto o Código Florestal de 12.651 de 2012 e agora, em outubro, foi também o Estado de Minas Gerais, saiu na frente também com a Lei 20.922, ela respeitou o produtor rural e modificou todo esse pensamento e trazendo esse produtor para a legalidade. Isso foi importante para todo o aspecto do produtor rural. Pois é, e nessa questão de mudar, de voltar ele para a legalidade, como é que ficou a questão da mata ciliar, a distância, a APP, como é que tem que ser? Qual a metragem que tem que ser hoje? Hoje a metragem está lá na Lei 12.651 e agora pela Lei Mineira também, a 20.922, ela se encontra lá no dispositivo legal, artigo 9, a regra geral. A mata ciliar, ela, em regra geral, parte do pressuposto da largura do rio. Então, numa largura de 10 metros, você obrigatoriamente tem que deixar 30 metros, tanto de um lado quanto do outro. E assim sucessivamente. De 10 a 50 metros, você vai deixar 50 metros. De 50 a 200 metros, você vai deixar 100 metros. E assim está lá, bem claro no dispositivo legal. Mas tem uma diferença agora. A lei trouxe uma diferença, que é para os imóveis com áreas consolidadas. O que acontece? Aqueles imóveis com área consolidada, ele vê de um módulo fiscal. O que é um módulo fiscal? Hoje, aqui para nós, na nossa região, o que vale a 20 hectares. Então, aquele imóvel com módulo fiscal caracterizado com 1, ele vai ter que deixar uma margem de 5 metros. E assim sucessivamente. Quer dizer, cada caso nessa lei nova, cada caso é um caso. É um caso. Então, tiver de 1 a 2 módulos, vai ter que deixar 8 metros. De 2 a 4 módulos, que é onde que é o limite, vai ter que deixar 15 metros. Então, em regra geral, você tem que usar o critério da largura do rio. Agora, o caso específico, você vai olhar o critério do módulo fiscal. Ok. Agora, com relação a outro assunto, a nossa região, existem muitos e muitos produtores rurais, existe uma região de cerrado ótima para plantação, a gente tem uma produtividade muito grande, principalmente aqui na região do Triângulo Mineiro. Como fica isso? Porque antigamente o produtor plantava, ele tinha que repor isso em mata. Como é que está isso hoje? A área que ele tem que desmatar para plantar, ele tem que repor? Como é que fica isso, doutor? Hoje, as áreas hoje já estão consolidadas até 2008, até 22 de junho de 2008. Então, essas áreas precisam ter uma atenção maior. Então, o produtor, hoje, o que acontece? Está sendo muito questionado, o código hoje vai causar um desmatamento. Por que disso? Por conta que há previsão legal hoje de fazer o cômputo entre a área de preservação permanente, que é a mata ciliar, com a reserva legal. E isso não adianta. Você vai fazer a soma, você pode até fazer, mas não caracteriza que você vai estar desmatando. Mas eu vou somar e o que exceder? Não, hoje existe previsão legal que o seu excedente você pode utilizar ele na bolsa de valores. Você pode ganhar dinheiro com isso. Você não vai trazer nenhum prejuízo. Então, o produtor não vai sair no prejuízo em deixar a mata lá. Então, ele vai ganhar dinheiro. Vai ter gente que vai querer plantar. Quer dizer, incentivo do governo para poder manter a natureza, manter árvores, manter plantações que existiam naturalmente, de forma natural, perto dos rios, né? Sim. Nas áreas que não tem rio também, essa área de permanência, ela deve ser respeitada. O que acontece se um produtor, porventura, for plantar soja e desmatar uma determinada reserva sem autorização? O que pode acontecer com ele? Aí ele vai ser fiscalizado, pode ser por meio da fiscalização, chegar lá aleatoriamente encontrar a ocorrência do desmatamento, ou pode ser por meio de denúncia.
Tá certo. Daqui a pouquinho a gente vai continuar nesse assunto, doutor. A gente vai para uma pausa para o senhor dar uma descansadinha. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre isso. E agora tem previsão do tempo no feriado da Proclamação da República. Deve ficar parcialmente nublado em todas as regiões. Em Uberlândia, sol entre nuvens pela manhã, à tarde e à noite. O dia amanhece ensolarado. Deve chover a qualquer momento na cidade e na região. A mínima prevista é de 20 graus e a máxima é de 31 graus. Veja o tempo em outras cidades do estado. Sol e aumento de nuvens em Araguari. Há previsão de chuva, mínima de 18 e máxima de 29 graus. Céu parcialmente nublado em Patrocínio. Há possibilidade de chuva, mínima de 20 e máxima de 32 graus. O tempo amanhece parcialmente nublado em Sacramento. A mínima de 20 graus e a máxima de 31 graus. Dia ensolarado pela manhã em Araxá. A mínima prevista é de 19 graus. E depois do intervalo, um mini curso que vai ensinar técnicas de como armazenar documentos importantes. A gente volta já. O turismo constrói pontes. Entre você e o Brasil, o Ministério do Turismo investe em obras de infraestrutura turística que transformam a realidade de cada região, fazendo com que todo brasileiro possa descobrir seu próprio país. Por onde quer que você passe pelo Brasil afora, vai perceber que tem um Brasil melhor para o turista em todo canto do país. Viaje pelo Brasil. Ministério do Turismo. Governo Federal. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente. O reconhecimento que todo filho espera. A Universidade Federal de Uberlândia, por meio do projeto Xadrez na UFO, lança cursos gratuitos de xadrez online. O primeiro curso de nível básico pode ser acessado em www.ileel.ufo.br/xadreznaufo/curso. A previsão para os próximos meses é de lançamento de mais 4 novos cursos, nível intermediário, avançado, expert e mestre. O jogo de xadrez acessível para todos. Mais informações 3239-4449. O nosso dia a dia é marcado pelo uso de vários documentos importantes, mas o grande problema que a maioria das pessoas enfrenta é a conservação destes documentos. Em Uberlândia, um mini curso vai ensinar todas as técnicas de como armazenar a papelada da melhor maneira possível. O destino de documentos antigos, como revistas, jornais, livros e fotografias, não precisam ser destinados para o lixo ou fundo da gaveta. Com técnicas específicas, é possível conservá-los. O coordenador do Laboratório de Restauro do Centro de Documentação e Pesquisa Histórica da UFO, Velso de Souza, ensina como aplicar algumas dessas técnicas que podem ser feitas em casa. Vamos fazer a parte de higienização, que a gente vai fazer. O procedimento que a gente vai ter o pó de borracha. Essa borracha é uma borracha plástica, borracha usada em desenho. A gente faz os movimentos circulares para fazer a higienização do documento. A gente usa o bisturi também para estar tirando alguma sujidade que tiver no documento. A gente faz depois o desmonte do documento. Depois vem a parte que a gente vai fazer os pequenos reparos usando o papel japonês, que é feito rasgado. Aqui a gente aproveita as fibras e colado com a cola metilcelulose, que é uma cola não ácida que a gente usa para estar fazendo os pequenos reparos. Mais ou menos dessa maneira, usando uma tela para chegar os remendos com uma espátula. E depois a gente vai fazer a parte de preservação do documento, que é colocar uma capa de proteção, um papel especial, que é um papel alcalino que a gente usa,
E no final a gente vai estar mostrando o tipo de costura que a gente vai fazer. A gente vai fazer uns 2 modelos de costura, como por exemplo essa aqui é uma costura em 8, bastante utilizada nos documentos. Com o objetivo de ensinar e divulgar como é possível cuidar de documentos, o CEDIS vai realizar entre os dias 18 e 22 o minicurso Laboratório de Práticas e Conservação de Documentos. As atividades serão realizadas no turno da tarde e as inscrições são gratuitas. A gente tem algumas práticas, algumas técnicas que a gente desenvolve aqui no Centro de Documentação aqui da História. E o laboratório faz essa parte de preservação desses documentos. A gente achou importante, como a gente trabalha com estagiários, tá passando para eles essas técnicas. As atividades do minicurso serão realizadas a partir de 1 da tarde até às 5 horas no Laboratório de Restauro do CEDIS, localizado no bloco 1Q do campus Santa Mônica da UF. As pessoas podem estar fazendo a inscrição diretamente na secretaria, são 20 vagas que tem que vir pessoalmente para se inscrever. E esse mini curso é aberto tanto para a comunidade, né, externa como a comunidade interna aqui da UF. E agora a gente volta a falar sobre o novo Código Florestal que foi aprovado no ano passado para substituir um código antigo de 1965. E aqui no estúdio eu estou conversando com o Dr. Cláudio Júnior Leocádio, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB. Dr. Cláudio, vamos continuar nosso bate-papo. Eu gostaria de saber quais as principais dúvidas que todas as pessoas, principalmente os produtores rurais, têm com relação ao novo Código Florestal. As principais dúvidas estão na questão da assinatura de TAC. Assinatura de TAC, termo de compromisso. Isso está lá no dispositivo legal, artigo 122, que tem previsão que pode ser revisto isso por conta que foi assinado na lei 14.309, anterior a essa que foi implementada agora, em outubro. Então, isso há a previsão de estar revendo. E outra coisa também é a questão da averbação. Gente, não mais existe a averbação. Para quem não sabe, o que é uma averbação? A averbação seria o quê? Você iria até o cartório, juntamente com os documentos inerentes àquele ato, né? E registrava ali, fazia a averbação na matrícula do imóvel, a existência da reserva legal. Hoje isso deixou de existir com a nova legislação. Hoje é utilizado o meio do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. E esse cadastro ainda não foi implementado ainda, não foi sancionado pela ministra ainda, colocado à disposição do produtor, né? Então, esse cadastro ele precisa ser, agora, a ministra precisa assinar o ato para colocar ele à disposição, que ele é muito mais amplo do que a própria averbação. Você vai ter que fazer via satélite, vai ter um profissional fazendo toda a caracterização da propriedade e todas as áreas inerentes daquela propriedade. Para se ter uma plantação, para se ter produtividade, é claro que hoje em dia, com o mundo tecnológico dentro também do campo, a gente sabe que existem agrotóxicos, fertilizantes e outras séries de produtos químicos para melhorar a plantação, para que o produto saia mais rápido, para que nasça mais rápido, seja comercializado mais rápido e também mais bonito, maior, enfim, uma série de outros fatores. Antigamente se preocupava no próprio Código Antigo com relação a essa questão dos fertilizantes e agrotóxicos. O que mudou em relação a isso? Existe uma determinada quantidade, uma determinada distância, principalmente quando existe o leito do rio, porque aquilo ali às vezes entra no lençol freático e vai parar lá na nascente do rio. Como é que fica isso, doutor? Isso é um problema grande ainda, que a gente enfrenta ainda. Só que isso está normatizado. Você tem critérios de utilização desses produtos. Então, vem as ISOs, que vem regulamentando também, determinando, você quer algum certificado ambiental, você tem que seguir alguns padrões, não pode fugir desses padrões. Então isso está sendo bastante orientado ao produtor a consumir menos produto agrotóxico. Eu vou te fazer uma última pergunta para a gente encerrar nosso assunto. Eu sei que vai da sua opinião pessoal e opinião profissional, porque o senhor lida com isso também. Gostaria de saber o seguinte, com relação ao Código Antigo, o Código Ambiental novo, o Código Florestal novo, ele é melhor, pior, melhorou muita coisa, precisa ser melhorado mais ainda? Enfim, a avaliação que o senhor faz neste primeiro ano que ele está em vigor no Brasil. Nesse primeiro ano, no dia a dia com os produtores rurais, no escritório, a gente vê que realmente houve um respeito muito grande com o produtor.
eu vejo que é muito melhor do que a legislação antiga. E, claro, toda legislação ela precisa ser melhorada a cada dia, que vai surgindo fatos novos e ele precisa ser abraçado pela legislação. Então, diante disso, hoje o produtor rural, ele pode deitar tranquilo que ele vai ter uma legislação que te dá uma segurança jurídica. Ele estando regular com as suas obrigações, ele vai ficar tranquilo, diferentemente do que ocorria no passado. Me veio um complemento, o produtor rural ele está sendo mais respeitado pelo novo código, como o senhor falou. E o meio ambiente, também ou não? Como é que fica essa balança? Essa balança foi muito questionada na época da votação em 2012 do Código Florestal, entre a bancada ruralista e a bancada dos ambientalistas, né? Então houve uma discussão muito grande, porque está prejudicando o produtor, não, está prejudicando o meio ambiente. O que na verdade não é. A legislação veio para equilibrar as duas partes. Tanto o produtor, ele está sendo respeitado, principalmente o meio ambiente também está sendo respeitado. Então ele veio para equilibrar as duas partes. Tá certo. Doutor Cláudio, muito obrigado pelas informações, pelas explicações e volte mais vezes aqui a participar com a gente, viu? Eu que agradeço. Um abraço, boa noite. Igualmente, um abraço. Confira agora as vagas disponibilizadas pelo CEPER de Uberlândia no nosso mercado de trabalho. Oportunidade de emprego para técnico em Química. O candidato precisa ter curso técnico na área e não é preciso ter experiência. O salário é de R$ 1.300, mais benefícios. Vaga também para técnico em alimentos sem experiência. É preciso ter certificação do curso de qualificação. O salário é de R$ 1.300, mais benefícios. Vaga ainda para motorista de ônibus urbano. É preciso ter experiência na área. O candidato também deve ser habilitado de acordo com a categoria exigida. São 12 vagas com salário de R$ 1.433. Tem vaga temporária para auxiliar de produção e operador de produção. São mais de 300 vagas para candidatos e sem experiência. O salário varia de R$ 860 a R$ 1.153, mais benefícios. Essas e outras informações você encontra no Cine de Uberlândia, que está localizada em frente à Praça do Balvilela, número 60, no centro. Mais informações pelo telefone 3231-4433. E daqui a pouco a equipe de basquete de Uberlândia treina duro para a estreia do novo Basquete Brasil. A gente volta já. O curso técnico em análises clínicas da UFO habilita profissionais para atuar em diversos ambientes de trabalho, como hospitais públicos e privados, e laboratórios de análises clínicas, com procedimentos como coleta e análises microbiológicas, morfológicas, químicas e físicas de fluidos e tecidos orgânicos. Seja um técnico de análises clínicas. Venha para a UFO. Com o plano Viver Sem Limite do Governo Federal, o Minha Casa Minha Vida oferece moradias adaptáveis às necessidades das pessoas com deficiência. Informe-se nas agências da Caixa. Viver Sem Limite, Governo Federal. A partir de agora, alunos, professores e técnicos da Universidade Federal de Uberlândia podem utilizar gratuitamente o transporte Intercamp. Esta é uma reivindicação antiga do movimento estudantil. As linhas, por enquanto, circulam entre os campi Umuarama, Educação Física e Santa Mônica. Horários do transporte pela manhã: às 6h40, 10h55 e 11h50. No período da tarde, os horários de saída são 12h30, 1h20, 4h55 e às 5h50. À noite e nos fins de semana, o serviço não funciona. Para embarcar, o usuário precisa apresentar ao motorista a carteirinha institucional. E a equipe de basquete do Uberlândia treina duro para a estreia do novo Basquete Brasil e o TVU Notícias foi acompanhar o andamento desta temporada no basquete. O treino na tarde de terça-feira foi o último antes de embarcar para o jogo de estreia em Fortaleza nesta quinta-feira, dia 14, contra o basquete cearense. Ânimo em alta, afinal o basquete Unitri consagrou-se campeão mineiro pela 13ª vez no último fim de semana e não perde o ritmo para a estreia no NBB. Eu acho que na Liga Nacional não há favoritismo destacado para ninguém em nenhum jogo.
há um equilíbrio muito grande, o nível técnico da competição é ótimo, isso é muito bom para o basquete brasileiro, e a nossa equipe é uma dessas equipes em condições de chegar às finais, de querer o título, de ficar entre os primeiros colocados, e com isso a gente se exige cada vez mais no sentido de continuarmos nesse processo de crescimento que a equipe vem experimentando. Após a estreia no Nordeste, o Unitri segue direto para o interior paulista, onde enfrenta o Mogi das Cruzes no sábado. Ambas as partidas estão com desfalque. O pivô Leonardo e o ala pivô Luiz Gruber se recuperam de lesões. Então nós estávamos treinando pré-temporada inteira, sem machucar ninguém praticamente, e de repente, na hora de começar o campeonato, o Léo não vai poder, o Gruber, que estava jogando super bem. Então, quer dizer, o time vai sentir falta. Mas nós temos que ir lá, independente disso, não ficar preocupado com isso. Todo mundo que está lá vai dar conta do recado, pode dar. E o pensamento é em fazer uma partida boa e trazer a vitória. Na última disputa, tanto Valtinho quanto Elinho tiveram que jogar os 40 minutos da partida em função de desfalques na equipe. A mesma cena se repete nos próximos jogos, mas o elenco promete investir no entrosamento para alcançar bons resultados nas partidas. O jogo já é difícil por si só e com ausência se torna ainda mais. Mas a gente sabe que um campeonato longo como é o NBB, vários momentos nós vamos ter que nos superar. Acho que essa é a marca da nossa equipe, a força da nossa equipe, e vamos com tudo a buscar a superação e tentar trazer a vitória apesar das ausências. E o nosso TV Notícias de hoje fica por aqui, lembrando, amanhã sexta-feira a gente volta com mais informações para você a partir das 6h30 da noite. Obrigado pela companhia, boa noite, até lá.